Quando eu falei, estou acabada. Vamos lá, bom dia a todo mundo. Boa tarde. Bom dia. Bom resposta. Renan, depois você me entrega quem dormiu e quem não dormiu, tá? Beleza, ele é o Natal. Não, porque vai entrar no... Aqui, ó. Tem fiscal. Seu André. Parabéns, Andrezinho. Não é puxar, não. Parabéns. Ei, acabou. Então, Tchau, gente. Deixa ele falar. Me acorda, Ilan, me acorda. Caraca, ele não deixa, ele beleza, ele quero, não quero. Ele é muito chato. Então, pra quem não conhece, meu nome é Ilan, Ilan Nigri. Oi, Ilan. Minha esposa, Ilana, fácil de decorar. A gente fez ali a Tina, ela fez um pouco antes. Eu fiz há 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 4 meses ali. Ela fez há 3 anos. Ficou me esperando pra gente casar. Aí, isso. E eu fui professor do bairro por 2 anos, lá no Rio de Janeiro, obviamente. E o que mais posso contar? Me formei em engenharia na FRJ e trabalho aqui em Israel, então, no ramo da engenharia de transportes. Eu sou projetista de ruas, avenidas, cidades. Então, é isso mais ou menos que eu faço aqui em Israel. Se Pode for... ficar o carro da cidade. Pois é. É que antes eu não tinha chegado ainda. Ainda tá muito cansado. Estou começando agora. Tem muita rua ainda pra projetar. Pô, tô lá. Tem muita coisa aqui. Tem muita construção. Acho que vocês perceberam que tem muita construção aqui em Israel. Sempre. Muita coisa ainda para construir, muita gente vindo para morar. Aconselho, bom. Então vamos agora para a aula, então, né? Que a aula a gente vai falar. Falando para não falar de Moshe Rabbeinu. Não sei porquê. Então, eu fiquei pensando, né? Que aula eu vou dar? Já tô de férias, adoro. Já faz 1 ano e meio que eu não dou aula no bairro, já perdi o ritmo assim da aula. Mas, esqueci de divulgar. Fazer promoção aqui pessoal. Eu tenho um canal no YouTube de aulas de judaísmo, sionismo e é meu nome, é fácil de decorar, Ilan Nigri, no YouTube e no Facebook. Então, aí, quem quiser lá dar um curtir, aí, sei lá, só para dar um curtir. Pra ter mais like. Pra dar uma mentira, pra assistir os vídeos. Então, eu fiquei pensando assim, pensar um pouco sobre judaísmo, sobre Israel, povo judeu. Geralmente, se a gente for pensar assim sobre uma pessoa nasce, por exemplo, nossa situação, a gente nasce no Rio de Janeiro. Quando a gente nasce, ou um pouco depois, não sei, cada um e um, dizem que a gente é judeu. Todo mundo aqui do Rio de Janeiro, a gente nasceu ou em São Paulo, e aí falam que a gente é judeu. Você é judeu. Bom, legal, recebi essa informação, sou judeu. O que fazer em relação a isso? Certo? Tem alguns que nascem num contexto judaico, numa comunidade, vão ser mais organizada judaica, ortodoxos, outros não. Outros não têm essa sorte, vai para uma escola que não é nem judaica, não tem nenhuma educação em casa no ramo judaico, e aí assim fica. Então crescem, cada um no seu caminho, e assim a pessoa sabe que é judia. E o que fazer com isso? O que isso representa? O que muda? Que eu sou judeu ou não? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, tipo, nessa geração mais que todas as gerações que já existiram. Tudo se mistura, o mundo é isso mesmo, tipo, essas divisões. E quando você fala em dividir pessoas, vai muito rápido para o assunto do preconceito. E essa questão, como você tem que valorizar a sua cultura, mas como fica isso em relação ao resto da humanidade. Então são questões que tem hoje em dia, não vou obviamente nessa aula me aprofundar em todos os temas, mas o que significa ser judeu? Essa é a pergunta. O que muda? Qual é pra quê? E você tem que ser um pouco interativo, tá? Eu sei que tá todo mundo com sono, eu também, eu acordei pro café da manhã. Alguém sugere? O que é ser judeu? No sentido mais literal, é ser filho de mãe judia. Sim, tecnicamente é ser filho de mãe judia, tá? Mas o que muda que nasceu de mãe judia? Essa é a questão.
Eu fico fuxicando o Facebook, não sei se só eu devo fuxar o Facebook, ficar vendo os feeds lá sem nada para fazer, ficar descendo assim infinito. E aí às vezes eu fico vendo conversas, aí tem argumentos do sentido de que, judeu é se sentir judeu. Judeu é se sentir judeu. O que é se sentir judeu? É uma pergunta interessante, eu fico me questionando. Tá, o que é se sentir judeu? Aí o outro fala, não, judeu é que tem que ir para Israel, cumprir a Torá, as mitzvot, não sei o que lá, e Bolsonaro, sei lá, não sei. Oi, Lula livre, não sei, hoje em dia tudo isso. Aí, tá, não, mas o judeu tá no coração. O que é ser judeu do coração? São perguntas, né? Acho que é muito questão de identidade, de pertencimento a um povo, a uma comunidade. Muito bom, acho então. Que é muito mais que fé e religião, o sentimento de pertencimento de algo maior, assim, a uma história principalmente também. Muito bom, você tocou em pontos muito importantes aqui. Primeiro falou a palavra certa, depois você discriminou um pouco melhor o assunto. Deixa um minuto de vídeo. Isso. Identidade. Né? Então, a princípio, o judaísmo tem a ver com identidade. E aí volta a pergunta, o que é ter uma identidade judaica? E aí a gente fala que você já respondeu um pouco, você falou que é pertencer a um povo, a uma história, certo? Muito mais, você já botou ainda, muito mais do que uma religião, fé. Isso. Ou seja, então você quer desvincular o fato de uma religião com a identidade judaica, ou também a religião judaica te traz uma identidade judaica? Para mim, sim, mas não acho que é para todo mundo. Sim, então depende das pessoas, exatamente. Eu acho que a vinculação da maioria das pessoas em relação ao povo e à comunidade e à história. E algumas pessoas não, e muitas pessoas também se apegam à fé. Eu acho que é algo que, para mim, sustenta, mas não sustenta para todo mundo a fé. Sim. Então é essa questão. Então tem a fé, vamos dizer que alguém é religioso, nasceu numa casa religiosa, cumpre os preceitos, bota o tefilim, acende as velas de Shabbat, cumpre Shabbat, faz fruto. Isso realmente deve trazer para a pessoa uma identidade judaica, acho que todo mundo concorda, certo? Por outro lado, a pessoa nasceu numa escola, vamos dizer, judaica, e aprendeu sobre o Holocausto, fez Marcha da Vida, Inquisição, estudou a história do povo judeu, pogrom, por aí vai. Isso também causa uma identidade judaica. Ou então a pessoa indo na própria casa, os avós falando das histórias, não sei o que lá, e papapá. Então são dois ramos. Tem mais um terceiro ramo, que não tem a ver com religião e nem tem a ver com o povo e com a história judaica. Também que vai lhe trazer qual é? Tradições. As tradições tá com a religião, né? Religião, tradição, tudo está no mesma caixa. O sionismo, a terra de Israel, a gente vai dizer assim. Né? A terra de Israel também, que a terra de Israel, a princípio, não necessariamente precisa ter a ver com o povo e não necessariamente precisa ter a ver com a religião. Tem a ver com a própria terra de Israel. E a gente vê esse fator acontecendo. Por exemplo, tá a pessoa de bobeira lá, que as pessoas fazem em casa. No Facebook, no WhatsApp, ou Tinder, sei lá o que a pessoa está fazendo. Aí tá lá, aí do nada toca lá o Jornal Nacional. Alguém vê ainda o Jornal Nacional? Não sei como tá. Aí fala assim, Israel! Aí você já já chamou a atenção. Só falar Israel já se diz, não sei, porque agora também só falam de Israel em tudo que é lugar, não sei nem mais se já calejou, já. Não, sei lá. Mas na minha época, tudo bem, mas quando eu do Brasil, não sei o que lá, vamos dizer, uns 10 anos atrás, Israel você já levantava, ou seja, Israel toca alguma coisa dentro de você, que pelo menos para mim, não sei se todo mundo concorda comigo, que toca alguma coisa e fala, isso tem a ver comigo. Então tem 3 coisas mais ou menos que você pode dizer que diferentes, que tocam na pessoa e isso traz uma identidade judaica para ela. Que seria então a religião, a cultura, as tradições, ou
o povo e a história judaica, ou então a terra de Israel. O que eu gosto de falar é o povo de Israel, a terra de Israel e a Torá de Israel. Eu gosto de falar nesses termos aqui. Então são 3 pontos, para a gente parar para pensar, são 3 pilares da nossa da identidade de qualquer judeu. Tem judeus que cada judeu, aí é o que você falou, que nasceu numa sociedade, numa família, com um tipo de pensamento, pode ser que se vincule mais para um desses pontos do que outro. Então vão ter pessoas que quando você fala de religião é comigo mesmo. E isso eu sou muito judeu cumprindo os preceitos. Infelizmente tem judeus que, por exemplo, quando fala de religião isso mexe com ele, não estou falando se ele trata a religião certo ou errado, mas quando fala, por exemplo, do povo judeu, o que me importa do resto do povo? O que importa é eu cumprindo aqui o meu preceito na minha sinagoga, aqui todo mundo é justo. Tem pessoas que, ao contrário, que fala da história, fala de holocausto, falou de holocausto, mexeu comigo, tocou no pessoal. Agora, fala das mitzvot, da religião, sei lá o que é isso, não importa, isso já quer acabar, não sei. Ou tem pessoas que não se importam também para o povo, não importa, mas falou da terra de Israel, não, o exército de Israel tem que morar, ou seja, são 3 pontos separados. É interessante cada um pensar enquanto... Aí, vamos pensar aqui para dormir e fingir que está pensando. É bom pensar cada um, onde eu me enquadro. Eu me mexo mais com a terra de Israel, eu mexo mais com a tradição, a história do nosso povo, ou eu realmente me mexo mais com a Torá. Olha o que vocês acham que é o meu ponto de vista, acho que já me conhece mais, outros menos. Qual é a abordagem central desses 3 pilares que eu acho certo? Você tem que se preocupar, todos estão meio que ligados, você tem que se preocupar com todos. Exatamente, com certeza. É um tripé. Você tira um, cai os 2, bem ou mal. Fica bamba, né? Fica balançando. Os 3. Porque um não vai contra o outro. Na verdade, existe uma harmonia e dá para chegar. Embora tem situações na vida que realmente são questões até políticas israelenses hoje em dia, qual lado você tem que olhar em determinada situação. Mas, a princípio, existe uma harmonia e dá para fazer os 3 em sintonia. Então, eu acredito que uma pessoa muito vinculada ao seu povo e à sua história, e ao mesmo tempo muito vinculada aos preceitos judaicos, à Torá e à cultura e às tradições, ao mesmo tempo muito vinculado à terra de Israel, tem uma identidade judaica muito forte. Esse é o meu ponto de vista, né? Então, talvez essa é a questão da educação judaica. A educação judaica talvez se baseie nesses 3 pontos. Como para a próxima geração, ou para a sua própria geração, por exemplo, vamos supor o baita pensando, tem jovens, o que tem que passar, né? Quais são os valores importantes? Então, são esses 3 pilares. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, não só o Rio de Janeiro ou São Paulo, qualquer lugar que seja, sem ser Israel, até em alguns lugares de Israel, em pontos, qualquer lugar do mundo, tá? Vamos generalizar, é muito hostil frente a esses valores. Porque quando você vai falar, é muito fácil no Rio de Janeiro falar de preceitos de cultura judaica, é muito fácil esses preceitos não serem seguidos e essa cultura não ser passada. Por quê? Porque você é uma minoria no mundo. Qual é a porcentagem do povo judeu no mundo? A esposa, por exemplo. 0,02, exatamente. Então, menos de 1%. Ainda mais, por exemplo, no Rio de Janeiro somos quantos? Aí, que é o censo da Fies. 100 mil que dizem, né? Não, 20. Quê? 20 poucos. 20 mil. No Rio é 20, né? Ah, no Brasil é 100 mil? No Brasil é 100. 20 mil no Rio de Janeiro, sim. Então é muito difícil você se garantir culturalmente num ambiente que é outra cultura. Está muito claro que quando um judeu está exposto na comunidade judaica, na comunidade maior do Rio de Janeiro, ele está exposto a outras culturas, outras crenças, outra história, outros valores. Eu sou morada do Elias. Aliás, estudei. Do
Eu vejo muito isso, assim. Claro que a educação infantil, o que a gente trabalha são esses 3 pilares. Desde o berçário, esses 3 pilares estão presentes. Mas eu vejo muito isso que você falou, tipo assim, eu tenho alunos que os 2 pais são judeus e eles estavam empolgados para ver a inauguração da árvore de Natal da Lagoa, entendeu? Ou ver o Papai Noel no shopping. Sim, Mesmo os porque 2 é pais a sendo judeus. cultura do Brasil é ver a árvore de Natal na lagoa e o Papai Noel do shopping. É isso que as pessoas fazem, é isso que as crianças... Então, quando você está exposto a uma série de influências que não tem a ver com a cultura do seu povo, sim? E a pessoa que cresce lá, isso é óbvio, socialmente falando, ela como se fala isso? A gente fala, isso. A gente fala no judaísmo, a gente fala de assimilação, é o termo que se usa, assimilação. O que é assimilação? Você assimila para você outra cultura, outros valores, outros propósitos, certo? Ou pode chamar aculturação. Aculturação é você não recebeu a sua cultura. Que isso é uma coisa meio, calma aí, é minha cultura e eu não recebi isso, não veio de berço, ou... Vocês recebem a cultura do outro. É outra cultura. Então você se acultura e se assimila. E aí você fica, ainda mais eu acho que quando a criança ela recebe as coisas. Ela não pensa fora da caixa, mas o que eu quero? Não, ela recebe o que os pais falaram, o que a escola falou, o que a sociedade falou. E aí chega um momento que, jovem, aí saiu da escola, foi para a faculdade, aí aqueles que estavam na escola judaica, que hoje em dia nem são mais tantos, tem outros amigos de outra cultura, com outras, talvez, ideologias, outros pontos. E ele quer fazer parte da sociedade, isso qualquer jovem quer se desenvolver. Se você ficar fechado na sua cultura, você não se desenvolve em relação ao outro, a não ser que você seja muito forte. E é muito difícil ser muito forte numa situação hostil como essa. Sim? Então, um dos papéis do judaísmo é voltar à cultura. Outro lado também, no Rio de Janeiro, é a questão do preceito e da Torá. Tipo, quem recebe isso de berço? Os preceitos judaicos e a Torá judaica. E quem tem os amigos no ambiente que cumprem essas coisas. Então é muito mais difícil para alguém do Rio de Janeiro, talvez mais do que a história, ainda mais. Os colégios judaicos resolveram um pouco essa história fazendo esse negócio de Marcha da Vida, viagem para Israel, se resolve um pouco da situação, porque bem ou mal você realmente enraiza nos estudantes o valor pela nossa história, o Holocausto, sim? Que, por exemplo, e aí, Gisele? As escolas enraizam dentro da pessoa esse valor do Holocausto, por exemplo. Eu estudei no Vale Lã, estudei no Lies. Achei que em termos de ensino os dois são equivalentes, pelo menos na minha época. Não tinha nenhum ensino melhor que era equivalente. Cada um tinha uma abordagem um pouco específica para um ponto. Mas, por exemplo, no ensino médio que eu estudei no Lies, eu vi que tipo, lá se fala de Holocausto. Mas também só. Não vi outras coisas, por exemplo. Então, por exemplo, se tirasse o Holocausto dessa história, talvez não sobraria mais nada. Mas se falar de Holocausto para uma pessoa que, por exemplo, estudando Lies na minha época, calma, o Holocausto eu entendo, o Holocausto eu sei a importância. Então foi muito bem sucedido nesse ponto da história judaica. Embora existam umas críticas, que a história judaica não se baseia só no Holocausto também. Que é o que muitas das pessoas acabam saindo da escola falando. O que é a história judaica? O Holocausto. Né? E se o nosso exemplo de história judaica é só o pior momento da nossa história, não sei se é muito positivo ser judeu no futuro. Se o ponto de referência da nossa história judaica é que teve o Holocausto. São questões para pensar. E a Torá, então, falei, e a terra de Israel. A terra de Israel, com o tempo, vem surgindo cada vez mais. E hoje a gente vê não só no judeu, como talvez... Não sei, o sentimento aqui em Israel, acompanhando a política no Brasil. Também é óbvio que eu recebo as informações de judeus, então não sei se é tanto assim no Brasil visto,
que do nada, o que você pensa a respeito de Israel vira central para você escolher um presidente ou outro. Não faz nenhum sentido. Exatamente. É outra cultura, outra história que você não conhece. Tem nada a ver. Oriente Médio. O que é médio no Oriente? Onde é o Oriente pro brasileiro? Sei lá. Nada a ver. Tem que pagar não sei quantos mil para chegar. 10 mil quilômetros de distância. O que é, se posso botar assim, prioridades em cada... como se fala isso? Governo, de que, vou fazer isso aqui. Se você for ver a questão em relação a Israel, tipo, chega pelo menos nas 10 primeiros tópicos que uma pessoa pensou para votar. Ou estou errado, ou é só minha visão muito... Ou realmente dava para ver isso no Brasil, que realmente era um tema central para você escolher alguma coisa ou outra. E a gente entende, por exemplo, a relação com os Estados Unidos, por exemplo. Óbvio que a gente entende, porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Economicamente, não sei o que lá. E também a influência do Brasil, é um país ocidental, que tem a ver com a cultura dos Estados Unidos. Claro, a gente entende falar de Venezuela, Argentina, porque é tudo próximo, é vizinho, mas Israel. Mas não é só no Brasil que esse tema é importante, é no mundo inteiro. Todas as políticas, todos os governos. É importante a opinião de Israel. Isso é muito estranho. Vocês já pensaram sobre isso? Porque a mídia bota Israel lá no meio. O que tem a ver? Sim, não quero opinar. Estou falando besteira, nem existe isso. O quê? Mensagem para eles. Então é... Como é que é isso ali? Eu ia levantar. Então é uma ideia aqui, porque essa ideia, se a gente for pensar 250 anos atrás, quem falava de Israel, não existia o governo chamado Israel, mas esse território, ninguém. Talvez os judeus lembravam as praças religiosas nas sinagogas. E do nada o tema vem crescendo. E é uma questão importante no mundo inteiro, que cada vez mais está sendo importante para uma questão humanitária. O que Israel faz no mundo? Qual a influência de Israel no mundo? E aí é o papel do judeu, da identidade judaica também, a relação com a terra. Sim, tá. Então foi só para abrir mais ou menos, deixar pensar, ou para dormir, porque uma filosófica tem vontade de dormir. E aí surge a questão aqui, se a gente parar para pensar, a gente vou pegar um exemplo histórico e vamos trabalhar dentro desse exemplo histórico esses conceitos. Por exemplo, o povo judeu está escravizado no Egito, certo? Acho que é a história talvez mais famosa do judaísmo, que a gente foi escravo do Egito. A gente foi escravo no Egito. Vamos lá, faraó... construindo uma pirâmide ou não sei, historicamente. Assim. A gente construiu as pirâmides ou já existia muito antes, não vem ao caso. E surge alguém que vem falar assim, vou tirar vocês do Egito, Deus falou comigo. Sim? E o povo perguntou assim, para quê? Porque então, vocês conhecendo sobre a história do Egito, e você é uma pessoa lá no Egito, e alguém fala, eu quero te tirar do Egito. Aí você vai perguntar, para quê? Que resposta vocês esperariam ouvir? Por que sair do Egito? Para ser livre. Para ser livre. Defina melhor a liberdade. O que é ser livre? Eles eram escravos. Deixar de ser escravo escravo. Isso. Tá bom, então eu vou tirar vocês do Egito para vocês não serem mais escravos. Alguém mais esperaria ouvir outra coisa? Quero para um lugar melhor. Ir para a terra de Israel. Mas por que eles iriam querer ir para a terra de Israel? Um lugar melhor. Um outro país mais desenvolvido, vamos dizer assim. Vai dar melhores condições para eles. E o Israel estava preparado para ter essas condições Não, boas? mas Porque em acho que certo não. momento não havia. Acho que de pertencimento, de se sentir que o lugar é seu. Sim.
Então a gente pode ver que tem 3 abordagens para uma pessoa sair do Egito. A primeira a gente falaria, eu vou tirar vocês do Egito para vocês receberem a Torá. Uma abordagem. Que vocês vão sair do Egito e a gente, 49 dias depois, vai se aproximar do Monte Sinai. E no Monte Sinai vocês vão receber a Torá. Isso que vocês receberem a Torá, aí Deus, vocês vão ter uma conexão com Deus. E vão ter as mitzvot, vão receber as mitzvot. Isso é uma abordagem de você então falar para o povo, gente, vamos receber a Torá. Que realmente, provavelmente, receber a Torá foi um dos marcos mais importantes da história judaica. Outra abordagem seria... Pode entrar aqui na roda, cara. Outra abordagem seria, eu vou tirar vocês aqui do Egito para levar vocês para a terra de Israel. Por que é importante levar vocês para a terra de Israel? Que era a terra que os patriarcas, que Deus prometeu para os patriarcas. Ou seja, eu vou levar para a terra que é prometida a vocês. Para Abraão, para Isaac e para Jacó. E um terceiro ponto que poderia chegar, eu vou tirar vocês do Egito, porque vocês não vão ser mais escravos e pessoas livres. São três, vamos falar assim, mais esqueci, abordagens. 3 abordagens possíveis. Uma questão técnica, econômica, social, que é deixar de ser escravo e agora vai para o meio do deserto, que não tem comida nem bebida, né? Nem água no deserto. Não, mas é para chegar em outra terra. Sim, que moram 31 povos que querem te matar. Uma abordagem talvez legal, não sei se convenceria as pessoas a deixar de ser escravo ou não. Vamos supor que, por exemplo, tem uma pessoa escrava no Brasil. Por exemplo, não acontece, não tem escravo no Brasil, né? Não tem escravo. Não, mas muito raro, né? Só lá na fazenda do João de, sei lá. Não, né? Então, por exemplo, tem escravo no Brasil. Alguém fala assim, eu vou tirar você aqui da terra do Brasil para levar você para Israel. Aí a pessoa que é escrava fala, ufa! Vou falar, não, mas lá tem saco militar, quanto eu vou receber do governo? Onde eu vou morar? Eu vou ter profissão? Não. Aí fala, não, é que você vai passar, na verdade, no deserto por alguns anos, que não tem nada. Não sei se as pessoas iam sair do Brasil. Ninguém quer ir, tipo, pro Negev. Tipo assim. Ninguém iria pro deserto. Não, prefiro a minha situação de escravo. Até porque a pessoa se acostuma com a situação. Se a gente falar que eles eram escravos por quanto tempo lá no Egito? 210 anos. Muito bom, prestou atenção numa aula de alguém. Ou estudou. Ou recebeu isso de cultura. 210 anos. Então não era ele que era escravo, era o pai dele, o avô dele, o bisavô dele. E um escravo que nasceu nesse contexto, não sei se ele pensa muito em ser livre. A vida é assim. Não, mas depende um pouco das condições de vida que ele tem. Então, a pessoa é escrava. Não, mas pode ser, se for uma escravidão muito violenta, a pessoa sempre quer fugir. Se for uma escravidão muito violenta, pode ser que sim, então que ele queira fugir. Sim. Então, é que não necessariamente. Eu já li, né, um texto que fala que existem 3 tipos de escravos. Vamos ver se vocês concordam comigo. Existem 3 tipos de escravo. Um escravo é aquele escravo que nasceu de pai escravo, avô escravo, bisavô escravo, tataravô era escravo e tal. Certo? Ele era escravo. Como funciona a mente desse escravo? O que ele quer fazer da vida? Quais são os objetivos e aspirações dessa pessoa? Ser escravo, exatamente. A cabeça dele é escravo, exatamente. Ele não pensa em liberdade. Então, o que ele espera da vida? Ele fala assim, eu quero ser o melhor escravo possível. Eu quero trabalhar para o meu patrão, eu quero ser o melhor escravo, quero ganhar um broche, os caras dão feedback. Quero ganhar uma medalhinha, ser promovido, o cara fala, esse é escravo, sei lá.
Então, eu vou ter uma vida tranquila e meus filhos vão ter o mesmo patrão, vou ter uma boa amizade com o meu patrão, conseguir as melhores condições de vida. Não sei se é muito igual, não sei se no Brasil tem esse tipo de pessoa, não sei. E tal. A pessoa não quer ser livre. Até porque se ela ganhar liberdade, Não vai saber fazer. o que eu faço com isso? Certo? Exatamente. O que é ser livre? Nunca fui livre. Eu não sei o que é. Como eu vou ver? Como eu vou comer? O que eu vou comer amanhã? O que eu tenho que fazer para comer? Não sei ser livre. Então a pessoa fica apavorada de liberdade, talvez. Tem o segundo tipo de escravo. O segundo tipo de escravo é aquele que era livre. Era o dono do seu próprio nariz. E do nada, um belo dia, uma ruptura, pá, escravizaram ele. Agora você trabalha para mim, você é meu escravo, você faz o que eu quero. Você só obedece às ordens. Concordam que a cabeça dessa pessoa é totalmente diferente da pessoa do primeiro caso. Porque qual é a inspiração da vida dele? O que ele quer da vida? Ser livre de novo. Ser livre, é liberdade. Ele o tempo inteiro está pensando na liberdade. Quando a gente vai tratar de trabalho em relação a essa pessoa, aí ele vai falar assim, eu vou fazer o mínimo possível para não me dar mal, mas eu vou armazenar concentrar todas as minhas energias para quando eu tiver oportunidade, eu fujo, eu me libero. Ele pensa só em liberdade. O primeiro só pensa em escravidão. O primeiro só pensa em liberdade. Esse então é o segundo caso. E o segundo, foi o primeiro? O segundo só pensa em liberdade. Agora o terceiro caso, qual é o terceiro caso do escravo? É uma pessoa que viveu a vida inteira livre, fez o que quis, como quis, da forma que quis. Ele pensou na cabeça dele um propósito que ele queria da vida dele, ele queria construir determinada empresa, não sei, alguma coisa. Lutou a vida inteira em prol daquilo, teve o sucesso no que fez. Quando ele já estava bem velhinho, no momento do sucesso dele, aparece uma pessoa e fala para ele, você sabe que a vida toda você foi meu escravo, aqui teu contrato, tudo que você tem é meu, e aí pega todas as posses, a empresa, tudo que ele conquistou, é meu e você trabalha para mim. Aí a pessoa já está velhinha, não tem mais o que fazer da vida. Já era, ou seja, a pessoa, o terceiro caso é a pessoa que sempre era escrava, mas sempre pensou que era livre. Sim? Essa pessoa, antes de saber que é escrava, o que é a cabeça da pessoa? Como funciona a cabeça desse terceiro tipo de pessoa? Que ela tá na vida dela normal. Ela pensa, eu sou muito livre. Eu faço o que eu quiser da vida. Eu posso tudo. Porque eu tô trabalhando dia após dia naquele propósito, porque eu quero, é o que eu tenho que fazer da vida, é minha missão. Mas na verdade nunca foi. Na verdade eu só estava trabalhando como escravo pro outro. Pro primeiro. Para a pessoa que vem, né, e fala, você é minha escrava. Quem trabalha melhor? Essa terceira pessoa ou o primeiro tipo de escravo que quer ser bom escravo? O primeiro ou o cara que achava que ele era o dono? O cara que é livre. Acho que é livre. O cara que acha que é livre. O cara que acha, não, por quê? Porque é meu trabalho. Eu que vou construir assim. Quem trabalha mais? O patrão que abriu a startup bilionária ou o cara que foi contratado e quer ser um gerente? Não, mas o primeiro é o escravo, sempre foi escravo, tudo é escravidão pra ele. Sim. Mas ele vai trabalhar bem pra ser o melhor. Sim, mas ele vai trabalhar para ser o melhor, mas ele nunca vai achar que é dele. Por exemplo, meu irmão, ele tá numa empresa. E, ele trabalha muito mais que um funcionário. Porque é a empresa dele, entendeu? Acorda, de manhã, até em casa, não é bateu a carteira, fechou, vou pra minha vida. A vida não sai, porque quando a empresa é sua, você é a empresa. Então é a sua vida, aquilo até que dê certo. Por exemplo. E assim, acho que conhece, ou seja, a pessoa luta muito por um negócio, e pode ser que no final da vida não era nada, nem era seu, certo? Obviamente estou fazendo uma alusão com... Vocês entenderam a alusão que eu estou fazendo? Que quando a pessoa entra no caixão, o dinheiro não entra junto. É tirado dele. Quando ele chega sem a empresa que ele criou, sem o dinheiro, sem a casa que ele construiu, e não entrou nada. Deixou um legado. Deixou um legado que não faz mais parte.
Mas depende do que E não necessariamente chega. Não, depende de quem empresa dele. depende de quem empresa dele vai, com certeza. E depende da herança dele, se vai chegar na parte C. Um dia eu fazia parte de uma sinagoga, né? E tinha um velhinho lá na sinagoga que ele, há décadas ele trabalha na Hebra Kaddish. A Hebra Kaddish é uma instituição cemitério, ele que lida e fala. Eu estava falando onde eu dava 5 minutos entre mim e o Hayavi, todo dia eu falava alguma coisa. Onde a gente entrou nesse assunto sobre a herança, sobre herança. E aí eu perguntei assim para ele, por alto, ó, que você não tem os dados certinho, mas você acompanha, você trabalha no cemitério. Ele chama Zé, né? Ele chamava o Zé do Caixão. Todo mundo morreu, alguém, aí ele, Zé, alguém morreu, o que eu faço? Ele, tipo, sabia que ia lá ajudar? Não, ele resolvia tudo. Só que eu perguntava assim, por média, quantas pessoas dos que morrem, de 100%, não sei agora, quando fala de matemática, a metade já diz isso, só falei 100%. Do total, quantas pessoas você percebe, que rola uma briga na família por causa do legado dessa pessoa depois que ela morreu? Eu não estou falando de 5 anos depois, na hora do cemitério, que é onde ele está presente. Aí falou, por alto, 60%. Ele falou, por alto mais ou menos, não, talvez mais. Então não necessariamente deixar um legado nesse sentido é bom. Não necessariamente o legado ele vai chegar onde deve chegar também. 60% não chega. A não ser que a pessoa trabalhou muito na vida para que não para que tenha legado, mas que as pessoas que vão receber o legado saibam receber. Esse é o legado. Como esse legado vai chegar, o legado não importa o que você chegar, vai chegar em quem tem que receber e como ela vai lidar com o mundo. Que é uma situação muito mais complexa aqui. Então, não necessariamente é o que você deixa para suas descendências vão para sua descendência. Isso é triste, né? É realidade. Não preciso ficar perguntando, mas acho que cada um deve ter um caso de alguém próximo que teve alguma questão dessa, porque é normal, é do ser humano. Certo? Então, essa questão de você olhar... Óbvio que é importante trabalhar, é óbvio que você tem que ter dinheiro, é óbvio que você tem que ter sustento, para dar boas condições para os filhos, para a família, para a esposa, para o marido, cachorro, para pagar aquele para os pobres, para a sociedade maior. E também, hoje, as empresas estão entendendo que ela não tem que só entregar um produto, mas tem que entregar um valor também em relação ao produto, que agora o cliente só vai comprar se recebe um valor junto com o que a empresa tem como propósito. E aí fica a pergunta, mas a pessoa tem valor para vender o produto ou o que ela quer vender é o valor? E esse valor é positivo ou negativo para a sociedade? E é daquela história de lobbies, de conceitos humanitários globais, que se envolvem também com questões de capitalismo ou socialismo, em prol de algo mais criminoso. Não sei, o mundo é muito... Mas a ideia é essa, cadê o valor? Então é isso, não necessariamente o escravo, não necessariamente ele é tão literal como a gente trata ele quando a gente fala da história dos judeus no Egito. E não necessariamente esse é o melhor ponto que você pensa assim, como você livre, pensa assim, claro que se eu fosse escravo eu quero sair. Mas não necessariamente uma pessoa que é escrava, ele queira sair. Tanto que nossos sábios falam que quantos não saíram do Egito, depois das pragas e tudo mais, 80%. Daí a pessoa fala, não, tá bom pra mim aqui, não quero ir pro deserto. O que eu vou fazer no deserto? O que eu vou fazer numa terra que não é minha? Não sei a língua, não sei a cultura, vou ter que fazer o par, mas aí eu vou perder um ano de trabalho aqui. É difícil a situação. Quantos filhos deixam? Tinham muitos filhos, né, lá no Egito, falam sábios, que eles cresceram muito. Quantos filhos eu tenho que criar? Sim? Até que tem uma opinião mais assim, como se fala essa palavra, estou esquecendo de palavras. Mas não vou falar a palavra, tem uma opinião mais inusitada, pode ser, não sei se é a palavra. Mais inusitada que diz interessante, por exemplo, do Ora Haim, o comentarista da Torá, que ele fala como que o faraó escravizou os judeus. Como que aconteceu? Eles eram livres e do nada eles ficaram escravos no Egito.
Como que o faraó escravizou os judeus? Qual a resposta dele? Ele fala que a escravidão que a Torá trata, que eles eram escravos, não é a escravidão que a gente conhece. Que na verdade, o que o faraó falou? Que o povo chegou com a cultura certinho, tudo bonitinho, família estruturada, vivendo entre a família. O Yaakov, que ensinou todo mundo, as 70 pessoas que foram para o Egito, os filhos, família de Abraão, pessoas super elevadas, com a tradição, conectadas com Deus, bons valores e tudo mais. Como que do nada eles viraram escravos? Ah, porque eles vieram em condições boas. Lembra que o Yosef trouxe todo mundo para o Egito, e o Yosef era o vice-rei do Egito, e eles vieram como pessoas nobres da aristocracia para o Egito, e tinha uma terra deles, e recebiam comida através do vice-rei do Egito. Eram pessoas benquistas na sociedade, né? Nobres, os judeus. E do nada, eles eram escravos. Então o que o Orahai fala sobre como que eles viraram escravos? A opinião dele é que não é que eles viraram escravos, como se faz isso burocraticamente. Não, é que o faraó chegou assim, você judeu, você é muito bom no que você faz. Cara, ninguém então... E eu quero desenvolver o Egito, eu quero fazer obra para o bem da população, da minha população. Todos os faraós antes de mim eram tudo tirano, só queria saber... Eu não, eu quero o bem da população. Vamos construir esse Egito juntos. Você vai ser o chefe da obra, você vai estar no ministério, você ali vai ser uma pessoa de um cargo importante, você vai administrar tal coisa no meu governo. Foram botando os judeus. E os judeus falaram, uau, em prol da humanidade, em prol do Egito. Uau, valores super bacana, o faraó é legal, agora novo? Sim, eu entro. Aí entrou. O faraó falou, e aí, como está a obra? Ele falou, a gente não está dando conta. Tem que dar conta. Ele falou, não, pode deixar. Aí chegava para o faraó, olha, na obra eu só estou com aí 10 peões, não está sendo o suficiente, eu preciso de 20. Ele falou, tá difícil, sabe como é, estamos gastando muito dinheiro para desenvolver. Trata com esses 10 aí, você consegue, você é muito bom, né? Não, eu te botei nesse cara. Falou, não, eu vou conseguir. Aí chegava mais tarde em casa, saía mais cedo de casa, dormia uma noite fora no trabalho. Os peões não davam certo, ele começou a botar a mão na obra. E aí a Torá fala, ele era um escravo. Esqueceu a cultura, parou de estudar a Torá. Shabat, vou perder um dia enquanto eu posso desenvolver essa obra aqui mais um pouquinho. O faraó vai cobrar, não é uma coisa à toa, é para o bem do Egito, para a população ter comida, ter residência. Começou a trabalhar um pouco mais, aí o filho dele já nasceu trabalhando. E aí a Torá fala, eles foram escravos no Egito. Não necessariamente que eles eram escravos, mas se comportavam como escravos. O objetivo do faraó era que o povo judeu perdesse a sua cultura. E ele conseguiu escravizar os judeus para a cultura egípcia. E aí falam sábios que eles chegaram no 49º nível de impureza. Quando os judeus saíram do Egito, quais eram as práticas que eles faziam no Egito? As mesmas dos egípcios. Eles faziam as mesmas idolatrias que os egípcios. Os comentários falam que eles matavam da mesma forma que os egípcios. Tinham idolatrias que você tinha que matar seu filho mais velho. E os judeus faziam isso também. Porque está na moda. Vou chegar lá, meus amigos todos super avançados vão falar, você não mata seu filho mais velho. Tem que matar também. Porque tudo vai pela sociedade. Os valores da sociedade. Quais são os valores da sociedade? Valores idólatras, promíscuos e imorais. E violentos. Então aí os judeus foram escravos do Egito. O que é escravo? Escravo em relação à sua própria cultura, à sua própria identidade. O faraó conseguiu destruir a identidade judaica. Até que depois Deus escolhe um líder, Moshe Rabbeinu. E Moshe chega, eu vou tirar vocês do Egito. Por quê? Ele fala, porque vocês não vão ser mais escravos, que vocês querem ter que receber a sua cultura, a Torá, e vocês têm que ir para a sua terra. Entendeu o que faltava? Mas ainda não tive Torá. Então, vocês vão receber a Torá. E vocês vão para a terra que vocês nunca deveriam ter saído. Vocês já deveriam ter voltado. Dos nossos antepassados. Lá é a nossa cultura, lá é a nossa herança. O que a gente está fazendo aqui? Vocês querem ser egípcios? E aí vieram... Aí tem aquela pergunta, por que 10 pragas? Eu vi, sei lá, posso instalar o dedo e fazer o que eu quiser, né? E Deus podia, vai donar todos os judeus no Israel, no Beit HaMikdash. Podia fazer isso. Mas por que não? Por que 10 pragas, todo um processo, não sei o que lá? Por quê?
Alguém tem uma ideia? Eu acho que os judeus na época eles precisavam ver o Deus fazendo os milagres para poder eles esquecerem um pouco, de perceber que eles não estão naquela cultura, que tem ainda um ser superior que está controlando, para eles tentarem entrar mais, sair do 40º grau de pureza e ir subindo. Justamente. Eles vão ver. As 10 pragas é um processo educativo para o povo judeu. Para educar o povo judeu. Saiam da onde vocês entraram, do buraco que vocês entraram, e não adianta eu pegar essas pessoas com determinados valores e botar em um contexto, vamos dizer, perfeito. Porque a cabeça continua a mesma. Deus precisava trabalhar a cabeça das pessoas. E isso ele fez através de 10 processos, depois a abertura do Mar Vermelho, e 40 anos no deserto, e caiu o pão do céu, e a água saía da terra, e as nuvens, e as guerras, e a conquista. Tudo era um processo educacional para tirar a pessoa de cabeça de escravo para cabeça de pessoas livres. Essa é a ideia. O mais importante era a cabeça. Não adianta pegar um escravo e botar, né, no meio do nada. É um processo educacional, essa é a ideia. E educação não funciona do nada. Ninguém educa ninguém de um dia para o outro. Educação é a coisa mais lenta, contínua, aos poucos que existe no mundo. Porque talvez é a coisa mais importante. Da mesma forma que você educa uma pessoa, existe uma educação da humanidade através das épocas do mundo. Então, se a gente for ver desde as épocas mais primordiais até hoje, a cultura humana está em um processo de educação e de aprimoramento. A ponto que valores antigos hoje são absurdos. Os valores mudaram. Sim? Então, cada geração tem uma... Porque existe uma dificuldade de uma geração educar a outra? Porque a outra geração já não fala a mesma língua que a geração passada. Porque os desafios para essa geração são outros. Por isso eu acho tão importante esse tenor. Os movimentos juvenis. Porque, além de ser a mesma linguagem, ele foge da escravidão do sistema. Então, querendo ou não, a escola tem que funcionar a partir de um sistema que é o vestibular. Sim. Então, por mais judaica ou religiosa, assim, tirando as mais ortodoxas, elas funcionam dentro de um sistema que escraviza mesmo. Então, você tem que passar no vestibular, tem que passar em tal lugar. E se eu não passar agora, eu vou perder um ano da minha vida e já era, e aí eu vou pro Israel ficar um Às ano, vezes não, faço aí... Shinat Achará, porque aí eu também perco um ano. Aí como vai ser num mercado de emprego que não existe... Então, acho que a Stinó tem um papel muito importante disso, porque eles fogem do sistema de educação formal, que tem que seguir uma linha, traz discussões de igual para igual, tipo, de gerações muito... Não é a mesma geração, ou gerações próximas, para sair dessa escravidão de um sistema. Então, trazendo muito essa parte do sionismo, muito mais do que as escolas, eu acho. E não só isso, você trabalha pessoa para pessoa, você desenvolve. Diferente da escola, que a pessoa tem que absorver. É o conhecimento. Você tem que absorver tudo que o professor fala, você tem que pedir, posso ir no banheiro? Posso não sei o que lá? Ó, vai cair na prova, você é obrigado a fazer essa prova, se tirar zero, você é obrigado a repetir. Um contato no ar, você tenta desenvolver o ser humano, a pessoa tem que buscar a pessoa, vai aprender e cada um no seu ritmo. Muito bom, bom ponto colocado. Sim, então é onde eu estava, mais onde eu estava antes. Então é tudo um processo educacional para o povo judeu. E sobre isso a gente pode... Mais interessante se a gente pegar, por exemplo, amanhã no Shabbat, por exemplo, vai ler na Torá, quem quiser, aqui não vai ter o traduzido, vai ler a tradução, vai ver que Moshe, ele não fala para o povo, em momento algum, olha, saem do Egito para receber a Torá. Ele não fala isso. Na verdade, quando a Torá vai aparecer daqui a pouco na Parashá da semana que vem, é uma surpresa, que do nada Deus fala assim, Moshe, agora você fala para o povo que a gente vai se preparar para receber a Torá. Mas até então não existiu nenhuma conversa. Se você, a princípio, naquela época era um do povo, você nem saberia que existe a Torá no meio do caminho, que é receber Torá, que Deus aparecer, nada disso. Moshe o tempo inteiro está falando, gente, vamos para a terra dos nossos antepassados. É o ponto. Vamos para a terra dos nossos antepassados.
E aqui a gente chega na questão se o judaísmo é algo nacional ou algo ou algo religioso, né? É uma religião ou é um povo? O que é uma religião? Tem dogmas, tem regras, você tem que cumprir. O mecanismo todo, você tem que cumprir as coisas, tem umas ideologias, umas visões teológicas e assim molda e você tem que fazer aquilo. O que é um povo? Qual é a definição de um povo? Os mesmos costumes, o que mais? Mesma origem, mesma história, o que mais? Um povo. Mesma língua. Faltam alguns pontos centrais para um povo. Já falou cultura? Vestimenta, cultura, União. união mais ou menos. Diferença também. Tipo uma nacionalidade. Mesma terra. O povo está ligado à terra. Como os povos nascem? Povo brasileiro, lá se chama povo. Povo brasileiro, mora no Brasil. Ou seja, a mesma terra, mesma língua, mesma constituição, paga os mesmos impostos, tem o mesmo exército para proteger eles, tem fronteiras definidas onde eles moram, falei cultura, é isso, o que defende a terra, língua, costume e leis. Sim, mais ou menos isso. E o mesmo governante, dependendo de qual é o sistema governamental. E o sistema de governo é um povo, é isso, sim? E o povo judeu é um povo? Hoje em dia? Hoje em dia não fica mais cinza. Há 100 anos atrás, é um povo. O povo judeu tinha a mesma língua há 100 anos atrás? Não, nossa língua estava morta. Ontem vocês devem ter ido na Bene Yehuda, que foi quem reconstruiu a língua judaica. Né? Isso. Não. Morava no mesmo território? Não. Mas há pouco tempo morava? Não. 2000 anos. Né? Acho que tem essa ligação com Israel, mesmo você Tinha os em mesmos Israel. costumes? Não tinha os mesmos costumes. E tinha ligação com Israel? Há 100 anos atrás? 100 anos talvez já um pouco. Há 200 anos? Não se falava de Israel. Tinha a mesma Constituição, seguiam as mesmas leis? Não. Tinha as mesmas ideologias? Também não. Tinha a mesma tonalidade de pele, para um parecidos, as mesmas vestimentas? Não, você vai ver, vai andar hoje na rua para onde a gente for, e vocês vão ver que as roupas têm variações de roupas, de culturas. Vocês vão hoje, acho que vão para um bairro mais religioso, vocês vão ver que existem culturas muito diferentes. Você fala, caraca, é meu povo? Mas calma aí, a gente não fala médio, falam íris. Eles se vestem todos de preto, tem outras crenças ideológicas, mas a gente é o povo. Ué, calma aí, mas se pegar todos os conceitos de povos, nenhum bate. Mas não só com eles, com todo judeu aqui. Todo judeu, ou seja, o judaísmo é o único povo que não tem nenhum requisito de povo. Já pensaram nisso? Então, e se você não é um povo, porque só um povo vivendo como povo tem uma condição sadia para ter a sua cultura predominante para as próximas gerações. É o ponto inicial da aula. Mas as raízes também. Mas as raízes são as mesmas, ou seja, o que vai fortificar uma pessoa para a sua identidade é se tem as raízes, ou se teve a educação. Ou você está reforçando a cada momento a sua identidade. Ou você mora em Israel. Porque em Israel você tem a mesma terra, com o mesmo governo, com a mesma língua, as mesmas leis. E a cultura é uma coisa que vem aos poucos e estamos criando a cultura cada vez mais. A mesma cultura é um negócio mais lento, né? Como o povo cria a sua cultura. É que no caso de antissemitismo, nazismo, que seja, eles nunca discerniam se você é mais religioso ou não. Só por você ser judeu, você já era discriminado. Exatamente. Fala a definição de ser judeu, exatamente. Então quando o Moshe vem falar para o povo, sai do Egito, ele não foca na Torá, ele não foca na escravidão. Ele foca na terra. Porque ele fala assim, só na nossa terra a gente vai conseguir ser o povo judeu como deve ser. E como deve ser?
Pessoas com cabeças livres, com as leis da Torá e com a cultura do nosso povo, com um rei, com uma terra, vivendo juntos. E aí tentando chegar na união, né? Alcançando a união do povo. Então todo o objetivo dos 3 pilares iniciais, que é a terra de Israel, o povo judeu, a cultura de Israel, ele só é concretizado na terra de Israel. É impossível alguém ser... É meio exato. É quase... É impossível uma pessoa seguir totalmente a Torá se não está na terra de Israel. Impossível. Até porque se você ver comunidades nos Estados Unidos, em São Paulo, muito religiosas, você vai ver que os valores lá não são 100% que está na Torá. Não, tem coisas que Tem influências da cultura. E é isso uma coisa que o Maimônides, que vive em 1200, ele escreve no livro. Ué, porque os judeus europeus eles rezam sentados na cadeira e os judeus dos países árabes eles rezam sentados no chão, na época. Por quê? Ele questionava. Por que os judeus árabes rezavam na sinagoga sentados no chão e os judeus em roda, né, assim, e os judeus europeus na Europa eles rezavam sentados em cadeira, tudo em ordem, assim, igual estaria uma palestra. Por que será? Por que vocês acham? Qual é a resposta? É um costume dos países de origem. Exatamente, porque os cristãos eles rezam sentados em cadeira e os árabes rezam no chão, no tapete, é óbvio. E ele fala, ué, mas reza na sinagoga, então... sabe por quê? Porque não dá para preservar a cultura fora da terra de Israel. Mas não tinha o que fazer, não tinha como voltar para a terra de Israel. Não dava. Sim? Então, bem ou mal, o nosso povo, até aqueles mais religiosos que se mantiveram, ou até com a identidade judaica, aqueles mais com a identidade como um todo, quando voltaram para a terra de Israel, vieram carregados neles esses costumes. Os costumes dos países de origem. Mas por que aqui é o certo se na verdade não tinha ninguém, não tinha praticamente mais judeu. Então, se todo mundo voltou depois de um tempo, cada um trouxe A sua bagagem. cultural de onde veio. Cultural de onde veio. Não é à toa que existem sinagogas Sefaradi, Ashkenazi, cada um faz a reza de um jeito. Ótimo ponto, a gente vai. É o objetivo da aula, a gente vai chegar lá. Muito bom. Já deixou a deixa. Mas deixou a deixa. Aí deu a deixa. Mas ainda para não chegar lá. Eu acho também meio assim, tipo, nem todo costume que eles pegaram, tipo, de certa forma é ruim. Às vezes você pega o costume, sei lá, você mora, vamos dizer, na Europa, você pega algum costume que você absorve que acaba sendo positivo, tipo, assim, da cadeira. Por exemplo? Tipo, da cadeira, sabe? É positivo? Por um lado é positivo. Por quê? Hã? Por que é positivo sentar na cadeira conforto. agora? Não sei. Mas é assim, tem positivo, tem pontos positivos sim, tem pontos negativos e tem pontos que não. Tem pontos que tem a ver com que não são da identidade que você incorpora, tem outras coisas que não. Aqui eu não estou falando de leis judaicas, mitzvot, eu estou falando de cultura. Por exemplo, qual é a música genuína judaica? Qual é o ritmo de uma música judaica? Genuína, original. Nenhuma. Sabe por quê? Porque as músicas religiosas, Ashkenazim é gospel e as religiosas Sefaradim são músicas árabes. Vocês sabem por quê? Porque não existia cultura judaica. Então, como vai ter uma música no ritmo judaico? Não tem. Você vai incorporar de onde você mora. Até talvez que aqui em Israel vai nascer, em alguns séculos, um ritmo judaico. Então, Tinha também um grupo de judeus, eu acho que era na África, que eram completamente isolados. E aí sim, tem os imanitas, tem os etíopes, tem o pessoal lá tem um monte de vídeos hoje que botam no YouTube da África. Aí o pessoal fala assim, eles casam no ritmo todo errado. Você também, só que eles são a minoria. É a ideia. Aqui, ou seja... Eles meio que preservavam os costumes antigos, tipo, costumes bíblicos. Sim, não dá para saber agora se é bíblico ou se... As mitzvot, sim, mas o costume é óbvio que foi incorporado de onde eles vieram. Ou seja, a moral da história para a gente chegar no próximo ponto. Para ir para o final, para o encerramento da aula. Até aqueles que preservam da melhor forma a sua identidade, nos 3 pontos,
não deixa de ser influenciado para onde mora. Até em forma coletiva e comunitária, falando. Quem pertence, por exemplo, a... Isso, eu participei da comunidade religiosa ortodoxa do Rio de Janeiro. Eu não sei se dá para falar dos mesmos termos sem ser, por exemplo, nas escolas e tal. Mas, por exemplo, em sinagogas, participei de várias sinagogas do Rio de Janeiro. Você vê que o comportamento de brasileiros numa sinagoga no Rio de Janeiro, ou nem precisa ir muito longe, é muito diferente do comportamento de judeus religiosos da mesma linha religiosa em sinagogas em São Paulo. Não preciso falar nem do americano, nem do europeu e nem do árabe. Nem da pessoa da África do Sul, da Austrália e da Rússia. Não preciso nem chegar tão longe. São Paulo é totalmente diferente. Ou seja, é uma forma de você fazer a religião com as mesmas mitzvot, da mesma forma, mas é totalmente diferente. A gente sente isso um pouco aqui, porque a gente participa de uma sinagoga no nosso bairro, que é de israelenses, mas tem 15 famílias brasileiras. E por acaso sempre acaba a sinagoga, a gente fica conversando, e a gente sempre é o último a ir embora. Não sei porquê. E todos os brasileiros sempre são os últimos a chegar. Não sei porquê. E a gente, então é tipo isso. Todo mundo já foi embora e a gente tá mal social. Por quê? É carioca. A gente é carioca. A gente é brasileiro. Não sei. Então, incorpora. Acontece isso. E aí a pergunta, mas tem coisas boas. E isso é inevitável. Então, para chegar nesse ponto aqui, eu acho mais profundo, tem que entender. Estou pensando agora na qual dos caminhos eu sigo. Tem que entender Moshe bem. Talvez eu vou por esse caminho. Vocês não querem Moshe. Vamos entender Moshe. Acho que ninguém falou isso que eu vou falar. Com certeza. Moshe nasceu aonde? Foi criado aonde? No Egito. Na casa do faraó. Se alguém tem que receber a cultura egípcia, aonde é o melhor lugar para receber essa cultura? No palácio do faraó. Na Torá está escrito vai Gdal Moshe, cresceu Moshe. O maior comentarista, não sei, o Rashi, ele comenta o que é crescer Moshe. Ele foi nomeado como ministro do Egito. Ele ia ser o futuro faraó. Você tá entendendo? Os sábios falam que no dia que ele bateu no egípcio, matou, porque estava batendo no judeu, era o dia que o faraó tinha decidido, ele vai ser meu sucessor, o Moshe Rabbeinu. Tá? Então, se Moshe ia ser o sucessor do faraó, é que aos olhos do faraó o Moshe não usava tanta capota assim, tinha essas peotas gigantes e falava híbrido. Ele estava bem na cultura dos egípcios, tá? Moshe rendeu o nome de Moshe para o Moshe, a filha do faraó, é um nome egípcio. Não foram os judeus que deram o nome para Moshe. Certo? Ele foi criado pela filha do faraó, no palácio do faraó. Então era uma pessoa do governo, da casa do faraó, com a cultura do faraó. Sei tudo. Mas ao mesmo tempo ele era o filho do maior sábio do povo judeu da época, chamava Amoram. Era o maior sábio, era o líder dos judeus, certo? E aí depois de um tempo, não vou entrar em toda a história, Deus fala, Moshe, você foi escolhido para ir para a terra do Egito e salvar. Ele fala, eu não sou uma pessoa. Por quê? Por qual é o argumento do Moshe? Porque ele não queria ir. Ele tem dois argumentos. Um, Ele era gazo. eu tenho uma língua difícil, assim fala, e a gente pode interpretar que é gazo, na verdade, fanho. Então ele falava assim, vamos aí, não sei se é muito interessante, mas ele falava que eu tenho uma língua difícil, estranha. E outra coisa, ele fala assim, manda quem você está acostumado a mandar. Quando ele fala manda como a pessoa que vai salvar o povo judeu, quem você está acostumado a mandar, ele está se referindo ao irmão dele, mais velho, Aharon. Por que ele é o acostumado a mandar? Porque fala que ele era o profeta do povo judeu. Então, se a gente pensasse na época, a sociedade judaica dentro do Egito tinha as sinagogas, as comunidades deles. Quem era o maior rabino na época lá dessas sinagogas? O profeta era o irmão dele, o Aharon. Ele que dava as práticas, ele que estaria aqui dando o shiur para todo mundo, a aula. É o Aharon, e ele era o profeta. Que profecias ele tinha na época? Gente, eu tive uma profecia, a gente vai sair do Egito. Eu tive uma profecia, a gente vai sair do Egito. Ele era o rabino, então ele falava na língua do povo. Ele era o rabino de todo mundo, ele era muito bondoso, ele ajudava todo mundo. Então todo mundo que pensasse, a gente vai sair do Egito, imaginava sendo o quê? Aharon na frente e todo mundo atrás. Certo? Mas Moshe,
embora eticamente muito correto e também cumpria as mitzvot com certeza, ele era aquele que vivia na casa do faraó, ele não tinha gírias judaicas, ele não estava na conversa de bar lá dos judeus, era uma pessoa da elite, o filho do faraó, o vice-rei do Egito, falava de forma nobre, diplomacia, era governante, ia para as guerras. Que roupa ele vestia? As roupas judaicas ou as roupas egípcias? Egípcias. Ele falava de forma egípcia, usava roupas, quando a gente sabe disso, quando ele vai lá para as filhas do Itró, elas falam, um homem egípcio nos salvou. Ou seja, quando elas olharam Moshe, eles viram um egípcio, porque ele falava com a língua egípcia, com sotaque egípcio, com roupas egípcias, se comportava como uma pessoa da nobreza egípcia, que era a maior potência da época. Então, se aparece no meio de uma sinagoga, imagina chegar lá em Meacharim, que é para a gente vai um cara com roupa egípcia, único, né, judeu com a roupa egípcia, com um sotaque não judaico, um sotaque diferente, falando um hebraico mais ou menos, com uma língua, né, falou em vez do resh, ele fala resh, igual carioca. Todo mundo percebe isso. E aí chega a galera, todo estranho, não concorda com uma pessoa estranha lá? Fala, gente, eu vim tirar vocês do Egito. Que eles vão falar, cala a boca, teu assimilado, você não é do nosso povo, você não entende a gente, quem é você para tirar a gente do Egito, certo? E essa é uma das explicações que ele fala, eu tenho uma língua difícil, ele não era gado, Moshe não era gado, nem fã. Ele tinha outro sotaque, ele tinha outra língua, ele tinha outros costumes, ele se portava diferente, ele falava diferente. Ele falava, como eu vou tirar do Egito um povo inteiro que eu não falo a mesma língua, eles não me olham de igual para igual, eu sou diferente. Manda o Aharon, que ele é igual, ele é o líder, ele fala na língua, com sotaque, com as gírias dele. As pessoas conhecem desde que eles nasceram, que criou, que ajudou todo mundo, uma pessoa respeitável na comunidade, eu sou um estrangeiro. Esse é o medo de Moshe, o que Deus fala? É você mesmo. Eu não quero que o Aharon salve, eu quero que uma pessoa estranha salve. Por quê? Por que isso? Que eu quero que quem tire os judeus do Egito é uma pessoa extremamente ética, que cumpre todos os preceitos e toda a Torá, com certeza, mas aquele que mais conseguiu entender a cultura egípcia, que é onde vocês viveram. Que é essa ideia, que quando fala assim, e cresceu Moshe, tá entendendo? E cresceu Moshe, e ele saiu para ver seus irmãos. Preste atenção na linguagem aqui, que agora é fundamental. E cresceu Moshe, e ele saiu do palácio para ver seus irmãos. E ele viu um egípcio batendo num judeu e matou um egípcio. Essa é a frase, mais ou menos, da Torá. Mas aqui está escrito, cresceu Moshe, e ele saiu para ver seus irmãos. E ele viu um egípcio batendo num judeu. E a pergunta é, quem são os irmãos de Moshe? Ele nasceu para ver quem? Que povo? Porque tem dois povos aqui, os judeus e os egípcios. Estão comigo? E a Torá fala, ele foi ver seus irmãos. E viu, e não falou um egípcio batendo no seu irmão, e nem falou um irmão batendo num judeu. Falou um egípcio batendo num judeu. Ele foi ver os seus irmãos. Quem são os irmãos? Qual povo ele saiu para ver? Ele foi ver os dois, porque quando ele viu o egípcio matando o... Não, mas quem ele definia como irmãos? Os judeus ou os egípcios? Sei, talvez os dois. Qual é o meu povo? Quando pensar, quem é o meu os judeus, povo? porque ele matou os Hã? egípcios. Os judeus, porque ele matou o egípcio. Você acha que porque ele matou os egípcios é o Ele judeu? considerava os judeus. Sim. Alguém Não, tem ele- alguma opinião contrária? Eu Ou... acho que quando ele saiu, os irmãos dele eram os egípcios. Não, mas aí não ia matar o irmão dele. Não, mas aí depois é que ele, quando ele tipo, agiu no impulso, ele agiu matando o egípcio. Isso. Então, tem dois grandes comentaristas, um chama Ibn Ezra, mais ou menos na mesma época, que ele fala que irmãos, assim ele comenta, são os egípcios. Então, o chamado Ramban, Narmanides, que ele comenta, os irmãos são os judeus. Tem uma discussão entre isso, entre grandes sábios. Era mais ou menos 1200. Sempre que entendiam com certeza a Torá toda, Kabbalah e tudo mais. Um fala que são os judeus, outro fala que são os egípcios. Qual a ideia? A gente quase discutiu. O que quer dizer aqui? Que Moshe estava na dúvida. Ele sabia que ele era uma pessoa muito especial,
que ele tinha um grande potencial para a humanidade toda. E o que ele pensava dia após dia é para onde eu vou direcionar o meu caminho para influenciar a humanidade toda. E ele pensava, eu tenho aqui os egípcios, que era quem me criaram, são a maior potência, com a maior sabedoria da época, tecnologia e diplomacia e sei lá o que, sei lá o que. Por outro lado tem os judeus, que são os filhos de Abraham, Isaac, Jacob, com a maior herança espiritual e tal. Então quem eu sigo? A princípio judeus, mas vamos comparar aqui, na prática, judeus e egípcios. Quem se comporta melhor, quem se comporta pior. Ele verificou que os dois se comportam iguais. Os judeus se comportavam igual aos egípcios. Então por que eu vou atrás dos judeus pela ética deles se eles não tinham ética? Eles eram iguais aos outros. Se um é igual ao outro, se a sociedade você não consegue diferenciar judeu e não judeu, igual no Rio de Janeiro, por que seguir o judaísmo e não seguir a cultura brasileira? Essa é a mesma pergunta que a gente tem hoje em dia. E aí Moshe, ele foi verificar. Quando fala que ele saiu do palácio, quer dizer, eu quero sair do bercinho e quero ver como é a realidade, a sociedade. Para ver os irmãos, ele quer saber quem são meus irmãos. Ele queria se definir. Como eu vou influenciar o mundo? E ele viu um egípcio batendo num judeu. E não vou entrar agora toda a história, ele viu que o egípcio conseguia chegar a um nível tão cruel eticamente que um judeu nunca chegaria. E ele entendeu, não. Se o Egito tem essa cultura que valoriza e acolhe uma questão tão brutal, tão baixa assim, eu estou negando agora, de vez daqui para frente, essa cultura da minha vida e agora eu vou me determinar como judeu. E ele determina naquele dia como judeu, eu quero subir o judaísmo, é o que acaba no final, ele tem que fugir do Egito, que o faraó quer matar ele, e a história segue. A ideia aqui é que o Moshe tinha dúvida sobre o que escolher. E ele escolheu, no final, os judeus não vão entrar em toda a história. E ele escolhe o judaísmo. Os judeus, o povo judeu, não existia judaísmo, não tinha recebido a Torá. O povo judeu. E esse povo judeu ele salva, para chegar na terra dele. Porque o povo judeu só vai deixar de se comportar como egípcio na terra dele. Com o governo dele, com as leis deles, com os líderes deles. Então, o mais importante que receber a Torá, embora a Torá seja tão importante quanto, é ir para a terra de Israel. Mais importante de ser escravo ou não, é ir para a terra de Israel. Que só lá tudo é permitido. E aí é a questão, mas nos olhares de Deus, porque Deus não quer escolher o Aharon, que sim, Moshe. O cara mais egípcio dentre todos os judeus. Aí a gente chega no final, né, 8 minutos, aí a gente vai chegar na conclusão. Porque sim, desde que a gente conserve a nossa identidade, preserve a nossa identidade, nossos valores e nossas práticas judaicas, nossas mitzvot e nosso tipo de pensar, não é à toa que a gente foi para o exílio. Por quê? Porque cada povo que existe no mundo tem suas questões, tem suas características boas. Aquilo que só cada povo... Por que Deus criou vários povos no mundo? Criava um só. Não, cada povo tem como contribuir para o mundo. E a gente, diferente de outras religiões, por exemplo, os missionários cristãos ou os jihad, as guerras ideológicas, não acho que todo mundo tem que ser judeu e matar a força. Não é isso que a gente preserva. Porque a gente entende que cada povo tem seu objetivo no mundo. A questão é que todos esses povos estão se comportando de uma forma muito errada. A gente vê isso pela consequência, guerras, e a gente vê a corrupção, e a gente vê a violência, e a gente vê tudo. E alguém tem que administrar tudo isso. E quando Deus escolhe o povo judeu para sair do Egito e receber a Torá para a terra de Israel, ele está criando um povo diferente de todos os povos, porque todos os povos são criados porque vivem na mesma terra. E os judeus são o único povo que é criado sem ter terra ainda. E sim, você é criado para ter uma terra, e não você é criado por ter uma terra. Não vou entrar muito nesse tema. E ele cria um povo porque vocês são um povo que vocês vão influenciar e consertar o mundo inteiro. Mas vocês não conseguem influenciar se vocês estiverem separados dentro de cada cultura. E sim, vocês têm que viver juntos e a partir daí vocês influenciarem o mundo inteiro. Mas por que então teve o exílio por 2000 anos e outros exílios? Como você vai influenciar o mundo inteiro se você não entende o resto do mundo? Então o que Deus fez? Ele separou, expulsou o povo judeu do povo dele, da terra dele, para os 4 cantos do mundo, e passou a ter judeu em tudo que é tipo de povo, em tudo que é tipo de país do mundo. E cada judeu conseguiu pegar a cultura daquele país
para que no final de um grande processo histórico voltasse para a terra de Israel. E quando voltasse para a terra de Israel, cada parte do povo judeu viesse carregado de uma bagagem positiva do que aprendeu da sua história. E com todas essas bagagens juntas, a gente tem a ferramenta suficiente para influenciar o mundo inteiro, cada povo na sua língua. Então, por isso que para sair do Egito, tinha que ser o cara que mais entendeu a parte boa que tinha dentro do Egito. Para poder jogar dentro do povo judeu também o bom que existe, o que tem de bom que dá para tirar do Egito. Da mesma forma, nós brasileiros, a gente tem o objetivo de morar em Israel, mas não para a gente negar tudo que a gente tem de brasileiro, mas sim para influenciar a sociedade israelense do que tem de bom do Brasil. E assim cada povo e povo. Por isso que, por exemplo. que Falta um pouco. exatamente. Simpatia. E outras coisas mais. E aí entra a história, porque o evento histórico, quando o povo sai do Egito, se chama Yetziat Mitzrayim. O que significa Yetziat Mitzrayim? Saída do Egito, mas em português é igual. O que quer dizer saída do Egito? A saída do povo judeu do Egito ou a saída do Egito? O Egito saiu. Saída do Egito. Em hebraico, Yetziat... É isso, não estudo português há muitos anos, mas isso, o jeito praticado. Em hebraico, Yetziat Mitzrayim, quem sai não está saindo Yetziat Bnei Israel Mi Mitzrayim. Yetziat Mi Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim é a saída e a salvação do Egito. Quando o povo judeu sai do Egito, ele salva o Egito. O Egito sai. Como assim? O que hoje existe de Egito? Porque o Egito de hoje não é o Egito antigo, é outro povo. O Egito acabou, assim como os gregos, o Império Romano, e os assírios, e os filisteus, e os babilônios, todos esses desapareceram. E o que existe no mundo deles hoje em dia? O que existe hoje em dia deles no mundo? O que eles deixaram de legado para o mundo? O museu, as pirâmides? Ou seja, só coisas mortas? A matemática. A matemática. A geometria. A geometria. Arquitetura. A arquitetura. Qual é o legado deles no mundo? Para mim isso não muda em nada. Posso viver muito bem sem geometria. Até a cultura eles passaram também. Mas quem segue? Acabou. Ou seja, no fim das contas, quem que estava escravizado no Egito antes dele morrer? Os judeus. Quem estava no Império Romano? Os judeus. Quem estava com os gregos? Os judeus. Quem estava com os babilônios? Os judeus. Quem estava com os gregos? Os judeus. Quer dizer que os judeus hoje em dia, eles não têm só a Torá, mas ele tem a cultura egípcia, a cultura grega, a cultura romana, a cultura filisteia, a cultura assíria, a cultura babilônica, tudo que era de bom de cada cultura foi entrando no povo judeu. E hoje em dia os judeus aqui têm a cultura brasileira, a cultura americana, a cultura russa, a cultura africana, a cultura arábica, a cultura europeia. Sim? Ou seja, o povo judeu, ele criou uma história do povo judeu, que o povo judeu tinha que atravessar essa história, de forma que a gente conseguisse absorver tudo que é bom que o mundo tem a oferecer para a gente, a ponto que quando a gente voltasse para a nossa terra, a gente conseguisse influenciar o mundo inteiro. Cada um na sua língua, cada um na sua cultura, cada um na sua missão do mundo. E é isso que fala o livro Kuzari, para a gente terminar. Isso fala o Kuzari, que o povo judeu é diferente das outras religiões que acham que não tem que converter o mundo inteiro e sair matando todo mundo ou assimilar o mundo inteiro. E não, mas que cada mundo tem o seu propósito. Mas o povo judeu, ele funciona como... E o mundo todo é como um só organismo, um só corpo humano. E o povo judeu, ele funciona como o coração desse povo. Ou seja, o povo judeu tem um propósito... O povo judeu tem um propósito de quando tiver o seu povo, a sua identidade bem baseada na sua terra, viver realmente como um povo, ele consertar o mundo inteiro. E isso ele tem que entender o mundo inteiro. Isso que a gente fala Tikkun Olam, né? O conserto do mundo, Ora Lagoinha, uma luz. Não é força, é hora, é influência, é exemplo. Um exemplo para todas as nações. Que vai ter um dia, e assim tem, vou terminar então com essa profecia, que está escrito em Isaías 2,15, se não me engano,
que ele fala o seguinte, que naquele dia que o povo que Deus trazer os judeus para a terra deles e Deus repousar dentro do seu povo, ou seja, tiver construído o grande templo, o Beit HaMikdash, muitas nações vão vir para Israel para louvar o Deus dos judeus, sim? E eles vão falar, Torá Tziva, não, desculpa, eles vão falar, calma, essa é a música de, não, música de Simchat Torah, Isso, não, a outra, que Mitzion Tetzeh Torah, Dvar Hashem Yerushalayim. Que de Sião, de Jerusalém, vai sair a Torá. O que é a Torá? A orientação, de orar, de morar, a orientação e a palavra de Deus de Jerusalém. Para onde? Ou seja, não são os judeus que vão falar isso, são todos os povos do mundo. Vão falar, finalmente, de Jerusalém vai sair a orientação para como viver, como ter uma boa família, como ter uma boa sociedade, como ter boas características. E a palavra de Deus, finalmente, de Jerusalém, e a continuação da profecia, e as armas de guerra vão virar arados, e vai ter paz no mundo inteiro. Então a gente vai ver aqui que a saída do Egito não é só uma questão se o judaísmo ele influencia, se ele é religião ou se ele é povo. Mas dentro do judaísmo existe um valor universal para o mundo inteiro. E essas culturas todas, tanto socialismo, capitalismo, humanismo, e cristianismo, islamismo e mais ismos, vem tentar, e filosofias e correntes filosóficas, existencialismo, todas, ele vem tentar entrar numa solução, como a gente vai trazer a paz no mundo, um mundo melhor. Sim? E todo mundo por um lado erra, não vai agora entrar cada um em uma, a gente podia conversar, cada um em uma, também, em outras oportunidades, mas no final a gente chega na conta que a Torá está imbuída do que tem que acontecer. E é o que está acontecendo. É o povo judeu passar por tudo aquilo, trancos e barrancos, de cidade em cidade, país em país, de violência em violência, e aprendendo, e captando. Então, em questões hostis, ou às vezes o desafio é justamente quando eles são muito legais com a gente, mesmo assim tem que preservar, tem os dois lados. E no final das contas, voltar para casa, voltar a ser um povo, voltar para os seus valores, voltar para a sua identidade, voltar para Deus, voltar para as mitzvot, e aí eu conseguir influenciar toda a humanidade do caminho certo, e é o que a gente tem começado a fazer hoje em dia, para ver no mundo a influência cada vez mais do povo judeu e da terra de Israel no mundo inteiro. Até que um dia a gente consiga fazer um povo bom, com valores bons, com influências boas, já são, mas cada vez mais, e que o mundo inteiro rapidamente transforme as suas armas de guerra em arados e tenhamos paz no mundo inteiro. Então é isso. Muito obrigado. Muito bom. E passear.